As estruturas sagradas e culturais pró-cristãs só podem ser compreendidas se adotar o ponto de vista dos antigos. Para eles, todas as coisas mundanas estavam vinculadas às coisas divinas. Todos os pensamentos e todas as ações humanas estavam subordinados às influências energizantes das forças divinas onipotentes. Sua filosofia e sua sabedoria culminaram no conhecimento de que, como o acima, assim também o abaixo, e na tentativa de harmonizar todas as suas atividades e ambições com a natureza superior, a vontade divina. Joseph Henschel. Espalhados por todas as ilhas britânicas e por toda a Europa setentrional, estão os últimos remanescentes de uma cultura perdida há muito tempo, as pedras eretas. Lembranças grosseiras de uma era quase inimaginavelmente distante. Os megalitos da Europa ainda sobrevivem em número considerável, apesar de talvez a maior parte deles ter desaparecido nos 3.000, 5.000 anos que se passaram desde que foram erigidos. Muitos sítios ainda sobrevivem virtualmente intactos. Alguns desses megalitos enigmáticos são solitários e desbastados. Outros estão arranjados em formações complexas, mas há outros que foram enfeitados e apresentam entalhes tanto figurativos quanto abstratos. Alguns dos entalhes mais arcaicos e enigmáticos que foram executados sobre as rochas e que sobrevivem até hoje são os sinais de cálices e de anéis, que podem ser encontrados nas pedras eretas e menos comumente nos afloramentos naturais de rochas. Durante muitas centenas de anos, esses entalhes foram fontes de lenda, objeto de veneração para os supersticiosos e motivo de comentário e de especulação para os antiquários locais. Muitos comentadores eruditos aventuraram-se em discutir sobre a função e seu significado, que ainda continuam a ser um quebra-cabeças, a ser resolvido no campo da pesquisa pré-histórica. Seus desenhos são variados, repetindo-se raramente, espalhados sobre a pedra sem qualquer ordem óbvia. Os sinais de cálices e de anéis consistem de pequenas depressões semelhantes a cálices, geralmente circulares, mas assumem, ocasionalmente, uma forma oval. Frequentemente, esses cálices estão cercados por anéis concêntricos. Às vezes são excêntricos ou aneliformes. Variam em número e podem ser associados a linhas radicais que atravessam completamente os anéis, e às vezes ligam o sistema cálice-anel a um outro sistema, situado numa parte diferente da superfície da rocha. As espirais são raras, como também os entalhes que lembram escadas. Na Irlanda, são comuns os desenhos que semelham estrelas ou sóis redondos, com linhas que delas saem imitando raios. Estes últimos correspondem a alguns dos hieroglifos dos antigos traços escandinavos, executados sobre rochas conhecidos como Hall-Hristningar, que foram os precursores dos caracteres rúnicos. Embora esses petroglifos se estendam desde a Europa até a Ásia, variações locais são a miúde suficientes para distinguir as marcas de uma localidade das outras. Inúmeras conjecturas foram feitas no sentido de se compreender o significado dos sinais de cálices e de anéis. Os autores os classificaram como marcadores territoriais tribais, mapas de aldeias pré-históricas com suas estradas, árvores genealógicas, uma espécie de escrita indecifrada, canais para o sangue sacrificial, mapas das posições das pedras eretas ou casas figurativas dos mortos. Um dos poucos estudos sistemáticos do significado desses sinais inescrutáveis foi executado pelo antiquário escocês Ludovic Maclellan Mann, um pesquisador independente cuja obra hoje pouco se conhece. Em 1915,
publicou Archaic Sculpturings, em que confrontou os resultados de um grande número de anos de pesquisa dos entalhes em rocha. Após a análise, McLellan chegou à conclusão de que os sinais de cálices e de anéis faziam parte de um sistema coerente. McLellan escreveu: alguns anos atrás, comecei a fazer um exame dos muitos grupos desses sinais e, para meu espanto, descobri que, em vez de os sinais terem sido feitos a esmo, eles estavam arranjados da maneira mais precisa, matemática e geométrica. Embora essas esculturas ofereçam tipos marcadamente diferentes, elas foram executadas em obediência às mesmas ideias e segundo o mesmo sistema. Observei que as linhas retas podem ser desenhadas em determinadas partes, tais como ao longo dos conjuntos de canaletas frequentemente metódicas, ou através dos centros de 3 ou mais cálices ou conjuntos aniliformes. Quando executadas, estas linhas tinham de convergir precisamente para os pontos focais comuns, situados além do campo das esculturas. Ao redor de cada um desses focos, deveria estar um conjunto de zonas concêntricas, muitas das quais conformam as partes principais ou essenciais da obra esculpida, tão exata e tão frequentemente a ponto de apontarem para algum fator que não é o acaso, o acidente ou a coincidência. A análise de Mann da geometria subjacente que ele descobriu nas marcas de cálices e de anéis foi interpretada em termos astronômicos. Há 2 centros principais que determinavam os sinais pelas zonas radiais e concêntricas geradas a partir deles. Um centro, McLellan-Mann acreditava, era frequentemente cortado por uma linha, que representava uma linha norte-sul exata, e pelo outro centro passava uma segunda linha norte-sul, a 4 graus, numa direção divergente. Assim, 2 sistemas complementares de linhas encaixavam-se nas partes salientes dos talhes. Um relacionava-se ao norte terrestre, o polo atual do planeta Terra, ao passo que o outro era determinado pela posição da estrela polar ou norte magnético. McLellan-Mann acreditava que sua grande radial, dentro da qual eram feitos os entalhes, era um sistema de referência que mostrava as posições dos corpos celestes em determinados momentos do ano. Esses entalhes astronômicos foram encontrados em todo o continente, datando de mais de 30.000 anos. Foram elaborados por sociedades iletradas, mas não pré-astronômicas. Os fatos de astronomia foram lentamente acumulados durante séculos de observação direta e registro, uma técnica que não envolveu a utilização da escrita, tal como a conhecemos hoje. Os segredos da astronomia eram desvendados por ensaio e erro, e pelo expediente da observação das estrelas. Tendo desenvolvido a função de elaboração de calendários, e daí a de registrar a atividade celestial, os sacerdócios antigos que organizaram tais assuntos precisavam de algum método para determinar o tempo preciso do ano para a realização de cada uma das suas observâncias práticas e rituais. A necessidade fundamental de determinar os tempos precisos em que os ritos mágicos ou religiosos deveriam ser cumpridos é demonstrada nos dias atuais pelos rituais da tribo norte-americana dos Hopi. Em determinadas épocas do ano, os sacerdotes e os membros das sociedades religiosas descem para os seus kivas, santuários subterrâneos, e observam as estrelas pela entrada vertical. Várias canções apropriadas e alguns gestos são executados durante o tempo em que as constelações importantes passam por sobre a entrada. A duração de toda a cerimônia é assim determinada pela passagem das estrelas. Dessa maneira, os ritos são harmonizados por observação direta
com as condições astronômicas e astrológicas predominantes. Algo similar deve ter sido a motivação daqueles que construíram os observatórios megalíticos da Europa. A única maneira de fazê-lo era construir pontos de observação que medissem e definissem precisamente a passagem do tempo. Essa necessidade levou à descoberta de que os ciclos de ascensão e de declínio do Sol, da Lua e das estrelas não estão sujeitos a leis simples. Esse despertar gradual na compreensão reflete-se nos restos da cultura megalítica da Grã-Bretanha, onde a arqueologia mostrou que os observatórios de pedra e de madeira foram reconstruídos a intervalos. Cada reconstrução incorporava incrementos progressivos em complexidade e sofisticação. A construção de observatórios cada vez mais complexos andava de mãos dadas com a invenção e o emprego de geometrias também cada vez mais complexas. Conhecimento considerável e destreza eram exigidos para o desenho, o planejamento e a construção de um empreendimento tal como o de Stonehenge. Encontrar o sítio correto para a observação dos fenômenos celestes e a colocação ali de enormes pedras eretas que marcavam exatamente a passagem dos corpos celestiais exigia uma ciência exata da geometria aplicada. McLellan Mann descobriu que ela existiu realmente. A geometria subjacente que ele detectou nos sinais de cálices e de anéis também poderia ser descoberta numa escala muito maior. O arquiteto neolítico tardio escreveu McLellan Mann em Archaic Sculptures, quando projetava, por exemplo, a planta baixa dos montes de pedra de Caithness, possuía essas mesmas noções curiosas. Estudei cuidadosamente as suas plantas baixas e elas mostram exatamente como os cortes das rochas, o arco do círculo, representado pelas estruturas laterais, e a curva de uma elipse em cada final do monumento, os grupos aparentemente isolados, os grupos de pedras eretas muito distantes uma das outras e os conjuntos de entalhes de rochas destacados um dos outros podem fazer parte de um desenho mais amplo. Em 1937, durante escavações para obtenção de areia perto de Knappes, a 7 milhas da cidade de Glasgow, foram descobertos os remanescentes de um antigo templo de madeira. Esses restos chamaram a atenção de McLellan Mann. Ele os analisou e também a paliçada serpentina, a ele associada, e descobriu que seu desenho era comparável em escala maciça aos sinais de cálices e de anéis que havia estudado. Em The Druid's Temple, perto de Glasgow, publicado em 1937, McLellan Mann escreveu: "O esboço da área é sistemático e exato, interpretando-se as dimensões lineares e angulares em períodos astronômicos recorrentes. Cada figura de serpente pode ser identificada a partir do comprimento de sua linha medial, com um ou outro dos corpos celestes, o Sol, a Lua e os 5 planetas, ou com o espírito do mal do ano do eclipse. As várias paliçadas circulares parecem representar os períodos astronômicos principais, tais como o ciclo lunisolar dos 19 anos, ou o ciclo Saras de 18 anos de 10,5 dias, ao final dos quais podem ocorrer os eclipses. O Templo dos Druidas foi objeto de um grande interesse, mas o advento da Segunda Guerra Mundial impediu qualquer preservação. Na época de McLellan Mann, todavia, por causa da falta de recursos, pesquisas acuradas e análises de estruturas antigas, não foram efetivadas em número muito grande. Até os estudos do professor Thom, que o envolveram pessoalmente na pesquisa de centenas de sítios megalíticos nas Ilhas Britânicas e na Bretanha, sentimentos, como aqueles expressos por McLellan Mann,
podiam ser rejeitados pelas mentes conservadoras como fantasistas. As formas excêntricas, visíveis na maioria dos círculos de pedras, eram geralmente atribuídas à incompetência dos seus construtores, que eram vistos pelos cientistas da escola vitoriana como selvagens de parco intelecto, muito pouco superiores aos macacos. O bom senso nos diz, entretanto, que técnicos que podiam transportar enormes pedras por distâncias consideráveis, por exemplo, o arenito cinzento de Mini de Preseli, em Gales, levado para Stonehenge, achariam fácil demais traçar um círculo verdadeiro. Todavia, as geometrias exigidas para a construção de observatórios para o estudo e a documentação dos fenômenos variáveis dos céus são muito mais complexas do que traçar um simples círculo. Assim, formas mais complexas foram utilizadas. Os grandes conjuntos megalíticos da Grã-Bretanha antiga e certamente os círculos menores de pedras que pontilhavam as charnecas e as regiões inabitadas do país foram conclusivamente demonstrados pelo professor Thom terem sido planejados com precisão espantosa. Essa geometria exata envolveu o uso de triângulos retos integrais, triângulos pitagóricos, executados com uma medida constante notável, 82,90 centímetros, que Thom denominou de jarda megalítica, JM. Os círculos de pedra excêntricos, longe de serem sintomáticos da falha técnica dos seus construtores, foram construídos de acordo com regras básicas específicas, baseadas em triângulos integrais. Os círculos tipo 1 de Thom são, de fato, anéis em forma de ovo, baseados em dois triângulos retos 3, 4, 5, colocados um contra o outro. Outro círculo comum, tipo 2, também é baseado em dois triângulos 3, 4, 5, mas desta vez com uma hipotenusa comum. Outro, de organização mais complexa, segundo Thom, era produzido a partir de outros triângulos retos integrais, tais como 5, 12, 13 ou 8, 15, 17. Stonehenge é um amálgama complexo de círculos e elipses perfeitas, e também pode ser analisado em termos de geometria convencional. As pesquisas de McLellan Mann e as descobertas complementares posteriores de Thom de linhas de visão do horizonte a partir de círculos de pedras ou de outras marcas com a intenção de observação celestial e registro, mostram o estágio seguinte do desenvolvimento do microcósmico para o macrocósmico. No começo deste século, Boyle, Somerville e Sir Norman Lockyer haviam notado esses alinhamentos, mas até os estudos exaustivos de Thom, eles não haviam passado de boas hipóteses. Lockyer é mais bem conhecido por seu trabalho em Stonehenge e seus arredores, o distrito posteriormente estudado pela Escola Alemã de Pesquisa Geomântica. Durante as suas investigações, descobriu que a tão conhecida linha do nascer do sol do Alto Verão, que é marcada em Stonehenge pela famosa Pedra do Calcanhar, era apenas parte de um alinhamento maior de sítios antigos. Pesquisando a avenida que marca a posição do nascer do sol no dia mais longo do ano, quando contemplava do centro do círculo, Lockyer notou que ela alinhava com a terraplanagem antiga de Sidbury Hill. Quando prolongada na direção oposta, essa linha se alinhava com Grimsby Castle e com Castle Ditches, também terraplanagens antigas. Esse alinhamento fora notado anteriormente pelo coronel John Stone, então diretor-geral de reconhecimento da artilharia. A linha fora utilizada num reconhecimento aperfeiçoado do distrito, que levou a um aumento da exatidão dos mapas de reconhecimento da artilharia. A seção entre Grovelly Castle e Stonehenge, que tem aproximadamente 6 milhas de extensão, pareceu a Lockyer formar um dos lados do triângulo equilátero,
cujo ápice está no sítio da antiga cidade de Old Sarum, também uma terraplanagem antiga. Old Sarum está no alinhamento Stone Age-Old Sarum, Salisbury Catedral, Clearbury, Ring, Frankenbury. Assim, o esboço de Stone Age, cuja geometria foi desenhada segundo fatores celestiais, está integrado com a geometria da paisagem artificial do país, de acordo com as posições de outras terraplanagens antigas, e é definido por suas localizações e as define. Stone Age combina muitas geometrias num esquema magistral, relacionada a fenômenos celestes e ao território vizinho. Está situada num ponto geomântico-chave em relação à geometria de toda a paisagem da Inglaterra meridional. O Age está situado sobre muitas linhas-lei importantes, incluindo uma que parte da torre da igreja de São Michael, que está no alto de Glastonbury Tor. Este lei, que vai de Glastonbury Tor até um túmulo situado em Deerlip Wood, perto de Dorking, no Surrey, passando por São Michael, Gary Hill, Maidenbrae Priory, Stone Age e Cherry Church, é como a linha do pôr do sol em Stone Age, uma extensão do lado de uma figura geométrica de vastas dimensões. Nesse caso, é a extensão do lado de um decágono que liga pontos geomânticos vitais aos de um outro. A geometria do Age, em si mesma, baseada no eixo solsticial, apresenta uma tendência de visão sextupla. Este fato foi percebido desde a época de Inigo Jones, 1652, e evocou comentários de místicos do porte de John Wood, Hermon Gaillard Wood e John Michell. A descoberta de Lockyer de um triângulo equilátero com lados que medem 6 milhas liga a geometria sagrada sextupla microcósmica à geometria da paisagem macrocósmica. Lockyer, todavia, foi apenas numa longa linha de pesquisadores que estudaram o alinhamento de sítios antigos. Entre 1870 e 1872, um perito em estradas romanas, chamado William Henry Black, tornou pública uma teoria surpreendente. Ele persistiu em seus estudos por 50 anos antes de liberar os seus resultados a um público insensível e incrédulo. Black pretendia ter descoberto nada menos do que todo um sistema de grandes linhas geométricas, radiais e poligonais, que cruzavam toda a Grã-Bretanha e avançavam para além dela. Elas ligavam de maneira precisa os maiores marcos de fronteiras, chegando a definir inclusive os marcos limítrofes dos municípios. Anteriormente, esse conceito nunca fora corrente, além de uma referência que se encontra num obscuro livro ocultista publicado em 1846, feita em relação a uma linha de terraplanagens antigas em Wiltshire. Até mesmo os alinhamentos não haviam recebido apoio algum. Black morreu em 1872, mas nenhum sucessor chegou a elaborar ou mesmo corroborar suas descobertas. Todavia, ele não deixou de exercer influências. Seu maior comentário sobre as grandes linhas geométricas foi feito em Hereford, em 1870, durante uma viagem de campo da Associação Arqueológica Britânica. O encontro em que Black fez sua exposição foi presidido por uma personalidade local, o Dr. Bull, do Clube dos Naturalistas de Woolhope. Nos anos que se seguiram à morte de Black, Bull mencionou a sua obra em muitas ocasiões. A um desses encontros estava presente um moleiro e pioneiro fotográfico interessado em antiguidades, Alfred Hutchins. 50 anos após Black ter falado em Hereford, Watkins anunciou que fizera uma descoberta momentosa, alinhamentos de sítios antigos, aos quais deu o nome de leis. Watkins, como Black e outros antes dele, descobriram que as terraplanagens antigas,
os marcos fronteiriços, as igrejas e outras espécies de monumentos antigos eram arranjados em linhas retas. Com seus livros Early British Trackways, The Old Stone Track e Archaic Tracks Around Cambridge, Watkins tornou-se o expoente mais conhecido dos sítios alinhados, o pai dos caçadores de lei, como são conhecidos os seus seguidores. Diferentemente de Black, que ensinava que as suas grandes linhas geométricas eram remanescentes de uma inspeção antiga, Watkins considerava que os seus alinhamentos eram os resíduos de uma antiga rede de veredas. Watkins apenas arranhou a superfície dos alinhamentos orientados e nem chegou a tocar o relacionamento dos centros radiais com a geometria. Isso parece estranho, pois Watkins certamente ouvira falar de Black e deve ter conhecido a obra de Maclellan Mann, que mencionara pedras no relacionamento geométrico exato. De qualquer forma, Watkins dedicou o resto de sua vida a disseminar as suas ideias sobre os alinhamentos. Embora tenha morrido em 1935, foi só nos últimos 15 anos que sua obra tornou-se conhecida. E estudos baseados nela, especialmente os de Paul Devereux e Ian Thompson, verificaram muitas de suas descobertas. Watkins e a sua escola ignoravam em grande medida a obra de Lockyer, que exercera mais impacto na Alemanha do que em sua nativa Grã-Bretanha. Pouco tempo após a publicação de seu livro, um pesquisador alemão chamado Albrecht publicou uma discussão sobre o significado astronômico de Stonehenge no período das Weltall, o universo. A sua fonte inicial foi Lockyer. Pouco tempo depois, Albrecht foi morto na Primeira Guerra Mundial, mas em 1920, o padre Leugering leu seu livro e começou a procurar sistemas similares na Westfália, onde nascera. A derrotada Alemanha dos anos 1920 era um terreno fértil para os sentimentos revolucionários e chauvinistas e os estudiosos da geografia sagrada, como se dizia então, encontraram seu refúgio. O colaborador de Leugering, Joseph Hensching, advogado e projetista regional, descobriu alinhamentos do tipo dos de Stonehenge por toda a Alemanha. Em suas pesquisas, estudou a geografia sagrada e seu aspecto microcósmico, a geometria sagrada, que demonstrou serem dois aspectos da mesma disciplina geomântica.